Meta Quest 3 já chegou e é significativamente mais poderoso do que o Meta Quest 2. No entanto, o preço aumentou e eu vou mostrar porquê. E no meu ver, continua a ser uma das melhores alternativas para quem quer dar um salto para a realidade virtual, para a Mixed Reality, com todas as vantagens de funcionar sem estar ligado a absolutamente nada, ou então, se vocês quiserem ligar um computador, também conseguem fazer isso. Mas antes, tens um portátil, ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows? Com a CDK Sales, vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows, ou então em jogos, e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Para ativar o Windows foi à volta de 6 minutos todo o processo para deixar de ter o banner irritante. CDK Sales aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais baratas. Unboxing, a caixa é muito mais pequenina que a versão anterior. Tadá! Tudo muito bem organizada e protegido. Algumas anotações que vocês devem ligar e pôr depois aqui os Oculus Quest 3, comandos, uma plica para vocês arrancarem para depois pôr em contacto com a bateria que vem já instalada, ficha, e vem com um carregador e um cabo USB-C para USB-C. E o bom desta caixa é que depois vocês podem utilizar para levarem com vocês de viagem. Mas vamos por fase, eu já vou falar da parte prática, porque há aqui coisas que eu não gostei. Estes são os specs do Oculus Quest 2 e estes são do Quest 3. Ou seja, aumentou a resolução, vai até 120 Hz, o processador é o Snapdragon XR2 Gen 2, é ligeiramente mais potente do que a versão anterior, mas nota-se, passou de 6 GB de memória RAM para 8 GB de memória RAM e tem mais ou menos o mesmo tempo de bateria à volta de 3 horas. O peso aumentou cerca de 15 gramas, mas devido a este design e à adoção das lentes panquecas e a tradução literária de inglês da versão Oculus Pro, temos um perfil muito mais fininho e o peso dos óculos fica mais perto da cara, ou seja, está melhor distribuído. Mas mesmo assim, eu já estive aqui a jogar várias horas e passado alguns minutos sinto alguma pressão aqui dos óculos na zona da testa. Entretanto, chegou aqui uma proteção assim de silicone que eu acho que torna este equipamento e o uso entre várias pessoas mais higiênico. E também ficou um pouco mais confortável aqui na zona da testa. E depois, ainda dentro da parte da hardware, mas já passando aqui também à parte do design, temos esta linguagem aqui característica dos Oculus Quest 3 e temos aqui duas grandes diferenças em relação à versão anterior, dois sensores a cores, ou seja, o Mixed Reality vai ser mais imersivo, tanto nos jogos como vocês estarem à vontade para estar a passear na sala, e eu consigo utilizar, não muito bem, eu estava à espera, aliás, com o hype todo, eu estava à espera que os sensores tivessem maior resolução, mas assim que eu comecei a utilizar e vi a qualidade da imagem a cores que vinha da realidade, com o hype todo que eu vi de outros reviews, a minha expectativa estava assim um pouco mais elevada e depois a qualidade, aquilo que se vê aqui com a nossa vista, não é bem assim aquilo que se passa, mas não deixa de ser um salto gigante para a versão anterior preto e branco. E depois temos um sensor TOF, Time of Flight, que faz toda a medição do espaço onde vocês estão, para ajudar nesses jogos de Mixed Reality, ou seja, ajuda depois a saber onde é que está exatamente assim a parede, onde é que está uma mesa, para vocês depois jogarem assim um jogo, para depois dispararem para a parede e depois abrir-se assim um buraco ou colocar assim um quadro. Também ajuda muito e facilita no tempo para definir assim áreas seguras para vocês poderem estar a mexer e estarem assim à vontade dentro de jogos assim imersivos, e se vocês passarem essa barreira rapidamente depois aparece esse modo assim transparente, esse modo Mixed Reality a cores, que nestes óculos são bem melhores. Já está a criar tudo aqui uma barreira e o som que vocês estão a ouvir é dos microfones aqui dos óculos. Consegue-se ver bem melhor que os outros, passei o exemplo, mas não é bem aquele hype que eu vi noutros vídeos. De qualquer maneira, é bem melhor esta Mixed Reality. E de repente estou aqui no mundo virtual. Ou seja, a parte imersiva foi melhorada em muito. E depois o som também está a ser mais bem projetado. Vocês podem optar por usar assim os auriculares, mas este som parece mais elevado e a qualidade também parece que aumentou. Mas outra coisa que também melhorou é a forma como eles distribuem o peso, que o anterior só tinha assim uma parte assim no meio que ajudava depois a distribuir o peso aqui dos óculos na vossa cabeça. Neste caso temos esta divisão e ajuda muito a distribuir o peso, mas tal e qual como eu já tinha dito, esta parte aqui da testa continua a fazer assim demasiada pressão e aconselho vocês a comprarem, que facilmente tiram
estas proteções e mandam vir outra que não seja assim, tecido, principalmente uma coisa que vocês vão estar aqui a fazer alguns jogos que exigem assim fisicamente, a do mês, se vocês tiverem amigos que venham a casa e queiram depois assim utilizar, o aspecto desta parte aqui de cima não vai estar como está agora no início. E depois uma curiosidade para a malta que utiliza óculos, é nestes dois botões na lateral, aqui desta parte que sai e conseguem afastar ou colocar os óculos mais perto dos vossos olhos. E depois da parte de baixo temos aqui os botões de volume e, ao contrário da versão anterior que vocês tinham, tirar os óculos, estar a afastar as lentes à medida que vocês estavam a utilizar, neste caso temos aqui um pequeno dial que faz isso por vocês e não precisam estar a tirar os óculos. E ainda existem estes 3 pinos aqui na parte de baixo que serve para vocês carregarem os óculos numa doca juntamente com os comandos. Custa 130 e tal euros, se não me engano. A porta USB-C passou a ser aqui inserida aqui na parte onde temos também as colunas de som e é onde vocês conseguem carregar estes óculos, conseguem ligar a computadores. Para ligar e desligar estes óculos temos aqui o botão Power Button. E depois do outro lado ainda temos a entrada 3.5mm para vocês ligarem uns fones. Os comandos ficou mais fácil de vocês substituírem as baterias e todas as respostas dos botões, o feedback aqui, o haptic motor, a forma como vocês utilizam estes comandos no mundo virtual, o tempo de resposta acho que ficou melhorado em relação à versão anterior, que tínhamos os sensores à volta deste círculo, agora passaram a ser por baixo deste plástico preto. Está a ser, na minha experiência, uma evolução em relação à versão anterior. Mas, se vocês não quiserem utilizar depois assim o comando, vocês conseguem utilizar estes óculos tal e qual como a versão anterior, sem comando, mas foi muito melhorado em relação ao sítio onde vocês têm os dedos e isso tudo, e tem algumas falhas, mas a representação virtual e aquilo que vocês veem no mundo virtual das vossas mãos é muito mais exata devido à melhoria aqui das câmaras da parte da frente destes óculos. Tem a possibilidade de gravar internamente aquilo que vocês veem e depois partilhar esses fecheiros, tudo aquilo que vocês estão a ver foi gravado internamente, mas atenção, se vocês gravarem muito e quiserem depois partilhar muitas coisas, não vão para a versão 128 GB, que é uma coisa que eu não concordo. 128 GB e depois passa para 512, não há a versão 256. Possivelmente eu tinha ido para a versão 256 pelo valor que dei, acho que devia ter começado nos 256 GB, não percebo. Ou então, uma coisa muito fixe, vocês podem utilizar a aplicação MetaQuest para partilhar aquilo que vocês estão a ver, fazer streaming diretamente dos óculos para o telemóvel, e é muito fixe para estar a mostrar às minhas filhas como fazer alguma coisa, como passar assim algum nível, isso tudo, é fixe. Desempenho no departamento da GPU aumentou o topo para a versão anterior. E nota-se, mas é mais ou menos como vocês passarem tipo no computador um jogo que vocês estejam a jogar nas settings medium, passarem para high, ou então de low para medium. Não esperem assim um salto gigante, mas existe depois reflexos que o anterior depois não tinha. Jogos anteriores neste agora correm com os gráficos melhorados e devido ao aumento de pixel por olho, o tempo de resposta aqui dos comandos, o som, o salto é significativo o suficiente, e eu, atenção, não costumo dizer isto de gerações anteriores, é significativamente grande para justificar vocês passarem deste para este. E depois há outra coisa que eu noto, eu quando passo daqueles para estes, eu noto que realmente o field of view é ligeiramente mais pequeno, ou seja, aquilo que vocês veem é ligeiramente maior nos óculos Quest 3. Ainda consigo escrever. Filipe, está correto, não está? Agora reparem, quanto mais vocês aproximarem um objeto aos óculos, mais warp, distortion, notam as coisas estar na parte de trás. Estou em ácidos, acho estranho, mas se mantiverem esta distância, ainda se nota assim um bocadinho, mas fica bem melhor. Ou seja, conclusão, para quem nunca testou óculos de realidade virtual, se vocês tiverem um amigo que tenha este equipamento, vão lá, experimentem. E para quem realidade virtual não dizia absolutamente nada, estes óculos, ao contrário dos anteriores, já mostram bem o que é que vai ser o futuro da realidade virtual, Mixed Reality. E para quem acha extremamente caro os Apple Vision Pro, isto é o Apple Vision Pro. Sei, o ecrã da parte da frente, mas por 1/6 do valor dos Apple Vision Pro. Claro que o outro tem muito mais resolução por cada olho, o Mixed Reality também vai ter melhores câmaras para depois retratar depois o ambiente onde vocês estão, o processador também é mais rápido, essa coisa toda, mas estes já vão passar aqui momentos muito divertidos a utilizar isto dentro da realidade virtual. Atenção, eu enjoo facilmente com este, e este ainda algum jogo ainda continua a enjoar-me ali um bocadinho quando começa assim a utilizar mais do que 20, 25 minutos. Não há nada a fazer, tem a ver comigo, mas acho importante referir isso.
E pronto, este foi o meu vídeo, um pequeno resumo. Gostei, as miúdas também têm estado a gostar bastante e espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Like, subscreve essa coisada toda, like, subscreve e vemos no próximo vídeo. Tchau!